Olá, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para refletirmos sobre a mensagem do Cristo, sobre a mensagem do Evangelho. Me chamo Marcelo de Lucas, sou do Centro Espírita Isaac Lima e estamos aqui para juntos refletirmos aí na mensagem, na palavra do Mestre e assim tirar lições para a nossa evolução, para o nosso caminhar melhor, né? Mas para iniciarmos, a gente precisa primeiro, né, ler uma página de preparo, para logo depois a gente fazer a nossa prece, para pedir as inspirações aí do alto aí, né, para a gente poder conversar de forma tranquila aí com todos, tá bom? É do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a lição 33, que tem como título Recapitulações. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João 12, 43. Os séculos parecem reviver com seus resplandores e decadências. Fornece ao mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Tudo estável. A força e o direito caminham com alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. O espírito humano, a seu turno, considerado insolutamente, demonstra recapitular as mais experiências após alcançar o bom conhecimento. Como esclarecer a anomalia? A situação é estranhável, porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas, em múltiplas existências, têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo, mas... E o dia que já se foi? Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. O dia volta. Refunde-se a existência. Todavia, que aproveita ao operário valer-se tão somente dos bens eternos no crepúsculo cheio de sombras? Alguém lhe perguntará: que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Apenas a essa altura reconhece a necessidade de glorificar-se no Todo-Poderoso. E homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer por essa oportunidade de estudo, de trabalho, agradecer por tudo que nos dás, Senhor, pelas oportunidades de nos melhorar, pelas provas, pelas expiações, pois sabemos que tudo que passamos é porque necessitamos, é porque precisamos para podermos evoluir. Tu nos criaste simples e ignorantes para que possamos, aos poucos, ir aprendendo pelos nossos esforços, pelas nossas próprias mãos, o caminho do amor. Dai-nos a força, Senhor, a coragem e a perseverança necessária para vencermos a nós mesmos. E gratos, muito gratos estamos por tudo que nos dás. Muito obrigado, Senhor, que fiquemos em paz, em luz e em amor. Que assim seja. Bom, meus irmãos, o tema aí, né, que iremos estudar é o que está aí, né? Reencarnação e escolha das provas e expiações. E quando a gente fala desse tema, que é um
é um dos princípios básicos, né, da doutrina, né, que é a reencarnação. A gente fica pensando, por que isso, né? Para que isso? Para que voltar, né? Tantas vezes. E a gente, estudando a doutrina espírita, a gente percebe a grande importância desse princípio básico que é a reencarnação. Porque é uma prova do grande amor, da grande justiça de Deus para conosco, seus filhos, sua criação. A gente percebe, né, que como nós somos criados simples e ignorantes, a gente tem um caminho a seguir. E nesse caminho, muitas das vezes, a gente não consegue, por causa da nossa ignorância, desenvolver toda a lei divina. Então, Deus, em sua infinita bondade, nos coloca nesse caminho, no caminho da reencarnação, para que a gente possa tentar mais uma vez e, assim, melhorar aquilo que não ficou bom na vida passada, aperfeiçoar aquilo que ficou bom, né? Porque a gente está sempre aprendendo, né? Então, a gente percebe a grande dádiva, o grande amor, a grande justiça de Deus nesse princípio que é o princípio da reencarnação. E nesse processo da reencarnação, a gente tem o que a gente chama de escolha das provas e expiações. Mas antes de falar, a gente precisa saber, né, qual é a diferença de provas, qual é a diferença de expiações, o que é, né, a diferença, né, de um para outro. A gente precisa analisar aí qual seria a diferença de um para outro. Tá aí, ó. Qual a diferença entre provas e expiações? E aí a gente começa a refletir. Tem diferença? Uma coisa para outra é a mesma coisa? As coisas são muito próximas, né? E aí a gente começa a raciocinar, né? Pensar, meu Deus, eu tenho que voltar, eu tenho que passar por prova, tenho que expiar, né? Como é que funciona isso, né? Então a gente vai ver primeiro, analisar, né, essa questão das provas e das expiações. Então, a gente tem aí um texto que é tirado do livro Consolador de Emmanuel, né, de uma das perguntas, e fala assim, ó, a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então a gente percebe aí, né, a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual, né? Então a gente vê aí que a provação, que a prova, é aqueles instrumentos que vão nos impulsionar para a evolução, para a perfeição. Vamos colocar assim que são aqueles obstáculos que são colocados no nosso caminhar para ir nos testando como é que a gente vai desenvolver. É igual a prova da escola, né? O professor dá a matéria, explica a matéria, exercita, faz revisão, e aí você faz uma prova daquele conteúdo, daqueles conteúdos, para saber o que você conseguiu aprender, o que você conseguiu, o que você já assimilou, o que você já consegue dominar, né? Então é a mesma ideia, né? As provas são isso, são esses obstáculos que vão aparecendo na nossa vida para saber como é que a gente vai se comportar, para saber como é que a gente vai se colocar diante desses obstáculos, né? Falando assim, né? A expiação, ela já é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, a expiação, ela já é uma coisa assim, meio determinada, né? Você vai passar por isso, né? Então, por exemplo, quando você quando você passa pela prova,
né? E aí você não passa direito, né? E nesse não passar direito, você adquire outros erros, você precisa expiar esses erros, ou seja, você precisa passar por alguma situação que vai lhe ensinar, né, que você não deve sair do cumprimento dessas leis divinas, né? Então, até porque as leis divinas acho que é que nos impulsionam para frente, para a perfeição. Então, se você, durante as suas provas, você não passa por elas e ainda acumula erros, né? Você comete erros, né? Sejam eles pequenos ou muito graves, né? Você precisa expiar esses erros, ou seja, você precisa passar por uma situação igual ou semelhante, que vai fazer com que o seu espírito sinta na própria pele, né, o quanto que não foi bom, né, você cometer aquele ato. Ou seja, você aprende, né, através da dor, do sofrimento, né, você expia aquele mal que você cometeu, né. Então, essa é uma definição que está no livro Consolador de Emmanuel, e uma definição assim bem rápida, assim, para a gente poder ir se situando o que é provas e expiações, né? Vamos para o próximo aí, gente. E aí vamos falar um pouquinho mais dessas provas, né? Para a gente poder deixar bem claro, né? O que vem ser uma coisa e outra. Bom, as provas são como obstáculos, testes, que impulsionam o espírito para o progresso. Então está confirmando, né, aquilo que está na passagem de Emmanuel no Consolador, né? As provas são como obstáculos, testes que impulsionam o espírito para o progresso. Então, as provas são colocadas para a gente progredir. Então, isso já nos faz recordar uma coisa boa, já nos faz já deixa os nossos corações mais felizes, porque são obstáculos, são testes que nos impulsionam para o progresso, ou seja, a justiça de Deus é tão grande, o amor de Deus por nós é tão grande, que ele nos coloca essas provas justamente para que a gente possa crescer, né? É aquela história que quando a gente conquista alguma coisa com os nossos próprios esforços, a gente dá mais valor. Então, quando a gente passa por essas provas e passa bem por essas provas, com o nosso esforço, com a nossa dedicação, entendendo a lei divina, e a gente sabe que isso vai progredir, isso nos conforta, isso nos deixa felizes e faz com que a gente queira realmente acertar mais e mais e mais e mais. Então, as provas têm essa função, né, de nos impulsionar sempre para frente, nunca nos puxar para trás, e sim impulsionar para frente. Além de serem concebidas por Deus, elas os motivam a vencerem as más tendências. E, na maioria das vezes, são os espíritos que escolhem de acordo com suas possibilidades. Olha aí uma outra informação muito interessante. Então, é aquilo que a gente falou. Além de serem concebidas por Deus, elas os motivam a vencerem as más tendências, ou seja, é aquela história, você tem um obstáculo, você tem a prova, né? Então você tem dois caminhos, passar bem por ela ou passar mal, né? Quando você passa bem por elas, isso te dá uma motivação maior para que você possa passar por outros. É aquela história dos desafios, né? Você faz um desafio aqui, aí você consegue transplantar, então você quer uma coisa mais difícil para você ir se testando, e você ir percebendo até onde você consegue ir. E até onde a gente consegue ir? Até a felicidade, até a gente alcançar a felicidade. Então, a gente vai tendo as provas, para que a gente possa ser cada vez mais motivado a vencer coisas mais difíceis, a nos vencer a nós mesmos, né? Na verdade, é uma motivação, na maioria das vezes, são os espíritos que escolhem de acordo com as suas possibilidades. Na maioria das vezes, essas provas são escolhidas por nós, né? Quando a gente está se preparando para reencarnar, para voltar à Terra, no nosso planejamento reencarnatório, a gente faz
né? A gente, quando reencarna, a gente faz um planejamento reencarnatório. Nessa vida, eu vou fazer isso, 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 eu vou ser isso, 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 vou ter essa e essa profissão. A gente faz esse planejamento todo, não significa que a gente vai executar ele todo, né? Mas a gente tem um planejamento, uma meta, e essa meta, ela é montada de acordo com as nossas possibilidades. Então, a Deus é tão bom que Deus permite que essas provas aconteçam de acordo com as nossas capacidades, com aquilo que a gente já conseguiu. É aquela história, né, que Deus não dá fardos pesados para ombros leves, né? Então, tudo é na medida da nossa capacidade. Então, todos nós temos a condição de passar por essas provas, porque elas são sob medida da nossa capacidade de crescer, da nossa capacidade de evoluir, né? Então, Deus é tão bom, né, que nós somos artífices da nossa própria reencarnação, né? A gente consegue delinear tudo que queremos fazer, que queremos resgatar na próxima vida, para poder realmente alcançar essa perfeição que a gente tanto almeja. Então, isso é muito legal, porque a gente executa as nossas próprias conquistas, né? A gente trabalha com as nossas conquistas, e ela vai depender de nós seguir esse planejamento ou não, né? Porque quando chega aqui, né, a gente tem aquele véu do esquecimento, né, que nos possibilita aí não ser influenciado por nada do que já foi feito, né? E aí a gente pode começar uma nova história, um novo capítulo da nossa história, né? Trazendo no nosso subconsciente tudo aquilo que a gente fez e tentando batalhar coisas novas aí, né? Então, na maioria das vezes, tá? Nós escolhemos os tipos de prova que queremos passar, tá? E nós organizamos isso tudo dentro do nosso planejamento reencarnatório, né? Aí agora falando um pouco das expiações, ó. Já as expiações são impostas e são resultados de faltas que foram cometidas pelo espírito. O espírito se vê prisioneiro das más ações que foram cometidas pelo uso errado do livre-arbítrio. Por exemplo, são as dores que os habitantes passam sem entender o porquê. Então, as expiações, um pouco diferentes das provas, as expiações são provas mais específicas, né? São aquelas que, devido ao erro das provas, né, a gente não passou bem pelos testes, pelas provas da vida, a gente não fez isso bem, a gente não fez o trabalhinho de casa, né, a gente não executou bem as leis divinas, então a gente adquire débitos, né, às vezes débitos muito sérios, né, que tem a ver consigo mesmo ou com outros irmãos, né, e aí a gente adquire, numa próxima vida, a expiação. E aí a gente vem com algumas situações impostas para nos fazer recordar no seu interior, no seu íntimo, aquilo que você executou de errado em vidas passadas, né? Então, as expiações são coisas mais específicas, né? Ele coloca aqui, ó, o espírito se vê prisioneiro das más ações que foram cometidas pelo uso errado do livre-arbítrio. Então, Deus, também em sua infinita bondade, nos concede esse livre-arbítrio. Ou seja, vamos fazer aquilo que queremos fazer, né? Mas com aquela frase certa, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Então, nós vamos colher tudo aquilo que plantamos. Então, a cada prova, a cada teste, a cada obstáculo, quando a gente não passa bem, é isso que acontece. Acontece que a gente precisa expiar esses erros. A gente precisa sentir na própria pele, né, no próprio espírito, a dor que a gente impôs
a outro, né? E aí, nesse processo, a gente começa a entender por que nós passamos por determinadas coisas, né? É o que ele fala no final. São as dores que os habitantes passam sem entender o porquê. Não, então, assim, às vezes a gente passa por situações tão difíceis na vida, né? E a gente fica perguntando, meu Deus, por que eu estou passando isso? Eu vou ao centro, eu faço campanha do quilo, eu ajudo as pessoas, eu sou bom, sou generoso, eu procuro ser gentil. Por que eu não passo por tanta dificuldade, né? E aí a resposta está aí, né? A resposta não está naquela vida, né? Está em vidas anteriores, né? E está passando a gente passa por situações que a gente construiu, a gente semeou coisas que não foram legais e agora a gente está colhendo. Então, essa colheita, ela é obrigatória, porém, ela é uma colheita da experiência, de a gente adquirir essa experiência de entendimento da lei. Na verdade, a gente expia porque a gente não cumpre as leis divinas, né? As provas são aqueles desafios que são colocados para a gente poder ir aplicando as leis divinas, não é? E aí a gente vencendo essas provas, né? As expiações é a colheita das sementes que não foram boas. Então a gente precisa entender que a gente está aqui no mundo sujeito a provas, sujeito a expiações, né? Então que a gente vai que a gente precisa entender isso para que a gente possa entender por que a gente sofre, por que a gente passa por determinados tipos de situação, né? E, na verdade, nós somos o nosso próprio algoz. Nós que nos impomos essas situações de expiação, né? Porque a gente ainda é rebelde, a gente é egoísta, a gente é vaidoso, a gente ainda é muito orgulhoso. Então, a gente, com essas mazelas, né, principalmente orgulho e egoísmo, que são as grandes mazelas da humanidade, a gente erra muito nessas provas que são colocadas para a gente, nesses testes, a gente erra muito em função de orgulho e egoísmo. E aí a gente se compromete. E quando a gente se compromete, a gente precisa assumir, né, esse compromisso errado que a gente cometeu e a gente precisa expiar isso, a gente precisa sentir na própria pele, né? Vamos ver outra aqui, gente. Essa é da Revista Espírita de 1863. As misérias deste mundo são, pois, expiações pelo seu lado efetivo e material, e provas pelas suas consequências morais. Qualquer que seja o nome que se lhes dê, o resultado deve ser o mesmo, a melhoria. Em presença de um objetivo tão importante, seria pueril fazer uma questão de princípio de uma questão de palavra. Isso provaria que se liga mais importância às palavras do que à coisa. Então, a gente entende aí nessa frase aí da Revista Espírita, né, que todo o objetivo dessas provas e dessas expiações é justamente a melhoria. Então, são as provas e expiações são ações diferentes, como a gente já falou, né? As provas são testes para a gente poder nos avaliar, né? O que a gente alcança, e a expiação é as consequências que precisamos assumir dos nossos atos falhos. E os dois têm o objetivo da melhoria do espírito, ou seja, da nossa melhoria. Então, quando a gente pensar em provas e expiações, a gente pensa logo, né, em bondade divina. Porque, nossa, como que o Papai do Céu é bom para a gente, pois nos dá várias oportunidades. A gente tem uma encarnação só? Não. A gente vai ter quantas forem necessárias para a nossa melhoria.
Então, não existe uma quantidade X de encarnações, né? A gente vai reencarnar até a gente não precisar mais, né? Não ter mais essa necessidade de voltar nesse corpo físico. E aí vai ser 1, 2, 100, 1 milhão, 2 milhões, não importa. Enquanto a lei de Deus não tiver sido cumprida linha por linha, a gente vai continuar voltando. E olha que legal, né? E são as oportunidades. Deus não julga ninguém, Ele nos dá oportunidade de melhorarmos pelos nossos próprios esforços. Então, Ele vai nos concedendo, vai nos concedendo. Aí pode surgir essa questão, essa pergunta, por exemplo, né? Pode surgir. Então eu vou errar um pouco nessa aqui, porque eu vou ter outra oportunidade mesmo. Então, eu vou errando aqui, e depois eu conserto lá na frente, nas próximas. Então, eu vou relaxar um pouquinho, né? Beleza, isso é uma escolha que você pode fazer. Porém, a cada persistência no erro, mais difícil fica as provas, mais difícil fica a expiação. Então, chega um momento que a nossa dor é tão grande, o nosso sofrimento é tão grande, que a gente pede arrego. Aí a gente começa a entender que aquele sofrimento nos incomoda profundamente e que eu quero mudar, né? Então, insistir no erro é uma escolha, mas essa colheita ela fica cada vez mais difícil, porque as expiações, a gente acumula tanta dificuldade, tanto problema, tanto erro, que a gente acaba o quê? A gente acaba não suportando mais passar por tanto sofrimento. Então, quanto mais a gente quiser viver uma vida melhor, sermos melhores, mais amenas ficam essas provas, mais ameno fica a expiação, né? Tem vários casos aí, né? Tem um caso até muito famoso aí, né? De uma pessoa, né? Que reencarnou, e no seu planejamento reencarnatório, ele veio planejar que ele ia perder um braço, né? No seu planejamento em função de coisas ruins que ele fez em outra encarnação. Mas na vida atual dele, ele foi tão bom, ele conseguiu aprender tanto na espiritualidade, e quando ele reencarnou, ele trouxe essa consciência, e ele fez muito bem. Então, ele trabalhava numa gráfica, e aí, em função de todo o bem que ele fez, ele só perdeu um pedaço de um dedo. Olha que bondade divina, né? O planejamento era perder um braço, ele perdeu só um pedaço do dedo. Ele não deixou de espiar, né? Então, todo o bem que ele fez, de certa forma, amenizou o mal que ele tinha feito anteriormente, né? Não, ele não deixou de espiar, ele continuou perdendo um dedinho, um pedaço do dedo, né? Para ele lembrar de alguma coisa que ele não fez legal. Mas todo o bem que ele fez cobriu, né, ele numa vibração tão boa, e que ele, né, teve amenizado a sua expiação, né? Então a gente entende aí e que dentro desse processo divino não é olho por olho, dente por dente, né? As coisas são medidas de acordo com as nossas ações. Então, as nossas provas, as nossas expiações, elas vão ser sempre medidas de acordo com as nossas ações, com os nossos atos. Então, eu repito, nós somos artífices do nosso próprio destino, né? Se a gente consegue passar por essas provas, né, de forma mais tranquila, mais amena, os erros que vão ter vão ser mais amenos também, e por consequência as expiações vão ser mais amenas. Então, tanto as provas quanto as expiações, elas têm uma tendência, elas tendem à melhoria do espírito, e isso é muito importante, né?
Agora sim, né? A escolha das provas, né? A gente já falou um pouquinho, né? A escolha das provas é feita pelo espírito antes de encarnar. As provas e expiações são por ele escolhidas. Essa é a regra geral, havendo pouquíssimas exceções em que alguma prova ou expiação é imposta. Então, vamos entender isso aí um pouquinho, né? Que a gente já está agora especificando mais um pouquinho, né? Indo mais a fundo um pouquinho sobre provas e expiações, né? Todo esse processo, né? O que a gente falou anteriormente, que as expiações elas eram impostas, né? Então, são situações que a gente passa em função de atos falhos da gente, né? Mas, nesse planejamento reencarnatório, há todo um processo de escolha dessas provas. Eu quero passar por essa prova. Por exemplo, eu quero passar pela prova na outra encarnação, eu fui muito rico, eu não consegui lidar muito bem com isso, eu cometi muitos erros em função da minha riqueza, e agora eu quero passar pela prova da pobreza, né? Eu quero passar pela dificuldade, eu quero valorizar as coisas que eu conquisto, né? Então eu peço a prova da pobreza, né? Eu peço a prova de vir com aqueles irmãos que em outra encarnação eu fiz mal, então eu quero passar, eu quero ser o filho, eu quero ser a mãe, eu quero ser o pai, eu quero exercitar o amor. Então a gente vai escolhendo. E as expiações, de certa forma, elas vêm atreladas a essas provas, né? As expiações, elas vêm quase que, né, ligadas a essas provas, né? Porque todas as expiações elas são aquele, né, aquele pouco, não é receituário que eu quero usar essa expressão, não. As expiações são aqueles tópicos na agenda de tudo que a gente precisa consertar na nossa casa interior, né? Então a gente faz uma lista e, baseado nessa lista, a gente vai montar as provas para que a gente possa expiar, né? E isso geralmente é feito por cada espírito a reencarnar, com raríssimas exceções, né, de espíritos que não têm condição de escolher uma coisa nem outra. Ah, Marcelo, mas por que não tem condição? Porque ainda são espíritos ainda muito enraizados no mal. Então, a esses espíritos, eles não, em função da sua evolução espiritual, eles não têm condição nem de escolher as provas e expiações. Eles não, então é assim, é imposto, tem aquela que chama de reencarnação compulsória, que muitas vezes também o espírito fala que não quer reencarnar, que não quer, mas ele não tem, como ele não tem condição nem de escolher nada, então ele reencarna compulsoriamente com um planejamento criado na espiritualidade para ele. E mesmo assim, essas encarnações compulsórias, com esse planejamento compulsório, né, ele é feito de acordo com a capacidade do espírito. Então, ninguém tem um fardo mais pesado do que aguenta, né? Não tem. Então, mesmo para esses espíritos que se encontram muito enraizados no mal, com muita rebeldia, com muita teimosia, né, no mal, e até esses que são compulsórios, eles têm o eles têm o direito de ter provas e expiações adequadas ao seu grau evolutivo. Até porque é injusto, né? Seria uma injustiça de Deus se não fosse assim. É a mesma coisa que eu da escola, que eu dar a matéria A e B e vou cobrar na prova C e D. Não, o aluno não vai saber fazer, né? O aluno só aprendeu A e B, então ele só pode fazer a prova A e B, né? E a expiação das coisas que ele errou, ele vai refazer, né, baseado naquilo que ele já tem, que ele já aprendeu, né? Então, a gente pode usar essa comparação da escola como uma comparação muito feliz, porque a gente consegue entender bem esse mecanismo, certo? Então, até para esses espíritos, que a reencarnação é imposta, né, que as provas e as expiações são impostas, né, eles são todas graduadas de acordo com a capacidade e com aquilo que já foi construído até o momento, certo? É muito bom falar, né?
dos ensinamentos do Cristo, né? Do nosso Evangelho, porque a gente se sente muito confortado, né? A gente se sente muito, assim, tranquilo, né? Sabendo que tudo tem uma razão de ser, né? E que tudo é construído de acordo com aquilo que a gente faz, né? É muito bom a gente estudar por causa disso, né? Continuando aqui, meus queridos. As provas, por serem provas, e as expiações, por serem expiações, ou seja, consequências do mal que foi praticado, vão exigir do indivíduo determinado esforço para vivenciá-las adequadamente. Aí entra o contexto material das paixões que ele carrega consigo, os interesses que ele enfrenta na terra, os vícios morais, como inveja, ciúme, raiva, ódio, mágoa, orgulho, egoísmo, a gente acabou de falar, né? Essas serão as suas principais dificuldades. São esses desequilíbrios morais que levam o indivíduo a fracassar nas provas e expiações. Então, as provas sempre serão provas, as expiações sempre serão expiações, né? Que é a consequência do mal que foi praticado. Porém, essas provas e essas expiações vão sempre exigir do espírito, né, reencarnado, o seu esforço, a sua dedicação, não é isso? Então, porque quando a gente desencarna, a gente volta para a pátria espiritual, a gente passa por todo um processo de avaliação, de reflexão do que a gente do que foi feito, né? A nossa mente se abre e a gente consegue visualizar tudo que foi feito anteriormente, né? E a gente avalia o que a gente construiu, né? Bota na balança, né? O que foi bom, o que não foi bom, né? O que pesou mais. E a gente aprende muita coisa na espiritualidade, né? A gente avalia, a gente aprende, a gente estuda muito e se prepara para um novo processo, né? E nesse novo processo, com um novo planejamento reencarnatório, o que acontece? A gente precisa se dedicar mais, né? A cada passo que a gente dá, a gente precisa se dedicar mais um pouco, né? Para vencer novos obstáculos, novas provas, vamos ver expiações, vão vir atreladas a essas provas. Então, a gente precisa se dedicar, a gente precisa se esforçar, a gente precisa procurar sempre o caminho do bem, o caminho do amor, né? A gente precisa se vencer a todo instante, né? A conquista dessa melhoria, dessa felicidade, é o fato da gente se vencer, a gente conseguir modificar toda uma estrutura que antes era pesada, numa estrutura leve, de amor, né? Na verdade, tudo se resume ao amor. Porém, quando a gente está na matéria, né, a gente já falou desse esquecimento do passado, a matéria nos traz esses instintos, né, mais sofridos muito fortes na gente, né? As paixões, o orgulho, o egoísmo, raiva, inveja, ciúme, mágoa, né? Tudo isso fica muito forte quando a gente está aqui na matéria, né? E elas são o grande desencaminhador, né, dessa felicidade. Todas esses vícios morais, eles são responsáveis pelos nossos erros, por não passarmos as provas, né? Por deixarmos as provas para lá e metermos os pés pelas mãos. Então, são os responsáveis pelos desequilíbrios morais. E aí a gente fracassa nas provas, fracassa nas expiações, e a gente tem uma nova oportunidade, aí Deus, na sua infinita bondade, nos concede essa nova oportunidade, que às vezes ela é mais difícil, né? Porque a gente está muito carregado, né, desse desequilíbrio, e a gente precisa harmonizar, e às vezes o processo de harmonização é mais demorado, né? Então, tudo isso por causa desses vícios morais. Esses vícios morais nos proporcionam esse retardo na nossa evolução. Então, a gente vai ter as oportunidades, a gente vai ter novas provas, novas expressões, sim, mas a gente precisa entender que a cada prova, a cada expressão, ela é para a nossa melhoria e não para a nossa derrota. E muitas das vezes, em função desses vícios morais, a gente fracassa mais uma vez. Então, que a gente tenha muito isso em mente,
né? Que tudo depende de vencermos a nós mesmos, vencermos as nossas paixões, os nossos vícios morais, né? Então, a gente sempre vai ter uma prova ligada à inveja, ao ciúme, à raiva, ao ódio, à mágoa. A gente sempre vai ter provas assim, né? Para saber se a gente já consegue dominar esses vícios, né? Para ver se a gente já consegue vencer esses vícios, né? Então, a gente precisa sempre estar pensando nisso e trabalhando nisso, e para que a gente possa realmente alcançar essa felicidade, né? Aí, ó, para ajudar a gente a vencer esses vícios morais, né, e passarmos por essas provas e expiações de forma mais tranquila, daí a gente tem a importância do conhecimento da doutrina espírita, que permite que compreendamos os mecanismos do desenvolvimento espiritual, a razão dos nossos sofrimentos, dos nossos problemas, o porquê das provas e o porquê das expiações. Então, é muito bacana quando a gente está tendo uma oportunidade, que a gente já teve em outras vidas, de conhecer a doutrina espírita. E aí, quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente consegue entender o porquê das coisas. Está tudo lá no Pentateuco. Está tudo lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho, no Livro dos Médiuns, na Gênesis, no Céu e Inferno, no Obras Póstumas. Está tudo lá. As respostas das nossas angústias, dos nossos sofrimentos, está toda contida lá. Então, se a gente resolve estudar, se a gente resolve realmente se dedicar, entender doutrina espírita, todas essas questões, né, do nosso caminhar para a felicidade fica esclarecido. Naquele livro Renúncia, o espírito de Alcione fala, né, que a doutrina espírita ela precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, quando a gente percebe que a doutrina espírita nos proporciona esse caminhar melhor, né, então a gente se entrega a Jesus, se entrega a Deus, porque a gente sabe que é o único caminho que a gente tem que seguir, que é esse caminho do cumprimento das leis divinas. Só através dele, desse cumprimento, linha por linha da lei divina, que a gente vai alcançar a felicidade. E aí a gente vai entendendo por que eu sofro hoje, por que eu não tenho a família ideal, por que eu não tenho o necessário para viver, né? Se a gente pode colocar assim, porque a gente sempre tem o que precisa, o necessário para viver, a gente que coloca os obstáculos, né? E aí a gente consegue entender tudo isso, né? A razão dos nossos sofrimentos, dos nossos problemas, o porquê das provas e expiações, por que eu estou passando por essa prova, por que eu estou passando por essa expiação. Então está tudo lá, dentro do doutrina espírita. Cabe a gente querer estudar doutrina espírita. A gente precisa estudar, mas estudar linha por linha, palavra por palavra, estudar, meditar, sentir isso dentro da gente, precisa sentir com força, para que essa verdade tome conta da gente e a gente queira passar essa verdade para todo mundo que está perto da gente. Então a gente precisa realmente viver isso, né? O Espiritismo nos ensina a importância de estarmos sempre em contato com os bons espíritos que nos incentivam, nos sugerem caminhos adequados a seguir e nos ajudam a suportar as provas e expiações que escolhemos. Então, o Espiritismo nos ensina sempre que nunca estamos sozinhos, estamos sempre acompanhados
do nosso mentor espiritual, dos amigos espirituais, nos intuindo a todo instante no melhor caminho a seguir. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente sabe isso tudo. Caramba, eu não estou sozinho no cumprimento dessas provas, dessas expiações. Eu tenho uma série de irmãos que querem o meu bem, que querem me ver feliz. Eu tenho meu mentor espiritual que me protege, que me guarda. Então, caramba, que legal. Então, eu não estou sozinho nessa caminhada. Marcelo, mas eu não estou vendo ninguém, não precisa ver, só precisa sentir. Só precisa acreditar que isso é verdade e sentir que isso é verdade. Para que a gente possa realmente vencer esses obstáculos de forma mais tranquila. Então, a doutrina espírita nos proporciona tudo isso. Nos proporciona o bem, nos proporciona o amor, nos proporciona esclarecimento. E o que a gente precisa é sempre nos esclarecer. Então, que a gente estude muito, para que a gente possa realmente tirar as nossas dúvidas e tirar essa rebeldia de dentro de nós, tirar esse sentimento de coitadinho. Eu sofro mais, eu sou o pobre coitado. Ninguém neste mundo de provas e expiações pode falar que é um pobre coitado. Nenhum de nós somos pobres coitados. Todos estamos no mesmo caminho, temos vários erros. Se a gente não tivesse erros, a gente não estava nesse mundo de provas e expiações, já estava em mundos melhores. Então, não somos coitadinhos, nós somos vítimas. Nós somos espíritos em evolução, teimosos, orgulhosos, vaidosos e egoístas. Precisamos aceitar isso. Precisamos aceitar isso, porque senão a gente não estava aqui, a gente estava em outra condição. Então, quando a gente aceitar isso, a gente vai viver melhor. E quem nos dá esse ensinamento? O Espírito. Aí a gente consegue entender que aquela prova, aquela expiação é para o meu bem, é para a minha melhoria, é para o meu caminhar melhor, né? E aí, esse aqui é muito importante também, ó. Com poucos de vós fazem esforços, né? Essa passagem aí é muito legal, né? Tem um texto maior, né? Mas eu gostei só dessa frase para exemplificar que esse caminhar para a felicidade, com poucos de nós fazemos esforço. Porque todo esse processo exige esforço, exige dedicação. Nada cai do céu. A gente que vai construindo a nossa estrada dos tijolinhos dourados lá do Mágico de Oz, que eu adoro esse filme do Mágico de Oz, né? Nós vamos construindo a nossa estradinha dos tijolos amarelos, né? A gente vai, só que esse caminhar exige esforço. Eu não vou ficar sentado esperando cair do céu, porque não vai cair. Eu preciso ter uma fé ativa. Eu preciso ter o trabalho, eu preciso ter a dedicação. Eu não estou no mundo sozinho, eu preciso olhar quem está à minha volta. Meus irmãos, meus amigos, né? Quem está à volta, enquanto tiver alguém do meu lado em sofrimento, eu não posso ser feliz, porque eu preciso que todos sejam felizes. E eu preciso arrastar o máximo de pessoas possíveis. E isso exige esforço. Melhorar, mudar interiormente, exige muito esforço. A gente já vem de muitas encarnações e a gente já enraizou muitos conceitos errados, muitas das vezes, dentro do nosso coração, e que para modificar isso é um processo difícil. É um processo difícil. A gente precisa orar muito, a gente precisa vigiar muito, a gente precisa se dedicar muito, a gente precisa estudar muito, tudo muito, né? Marcela, tudo muito, sim, tudo muito. Porque a gente já perdeu muito tempo. Olha aí, quanto tempo tem, né? Só contando do Cristo para frente, né? Quanto tempo tem? E a gente ainda está vacilando, a gente ainda está dando mole, né? A gente ainda está batendo cabeça.
Então, quando ele fala com um pouco de vós faz esforço, é por causa disso, é porque a gente já tem uma estrada aí desde a vinda do Cristo, não estou pegando nem antes, desde a vinda do Cristo, a gente já tem uma estrada longa aí e a gente não aprende. Por quê? Porque a gente não se esforça, porque a gente não se dedica. Enquanto a gente não se dedicar, não se esforçar e ver isso como verdade dentro de nós, as nossas provas vão ser mais complicadas, as nossas expiações também, por consequência dos nossos erros, também vão ser complicadas. Então, na verdade, é uma coisa que depende somente de nós, não depende de mais ninguém. A gente precisa entender que a gente precisa do outro para viver, mas o nosso caminhar é individual. Eu que construo a minha estrada. Eu não vou construir a estrada de ninguém, ninguém vai construir a minha. Eu vou construir a minha. Logicamente, com outras pessoas à volta, um grau evolutivo diferente, sempre dá uma sugestão boa, né? A gente sempre está. Por isso que a gente vive sociedade, para a gente poder se ajudar mutuamente. Mas o caminhar individual, as conquistas são individuais do espírito, né? E aí, com essas conquistas, a gente consegue atingir um coletivo, porque a gente, com os nossos exemplos bons, a gente arrasta outras pessoas que também estão já sensíveis a esses ensinamentos e que precisam só de um empurrãozinho para ir à frente, né? Então, precisamos fazer esforço, porque hoje, quão poucos de vós fazem esforços? Ainda fazemos muito poucos esforços. Uma história aí do Cristo para frente, a gente tem feito muito pouco esforço. E a gente precisa melhorar isso aí, né? E aí, para encerrar, a gente tem essa imagem aí, né? O seu caminho é apenas seu. Nossa existência na Terra é uma passagem. Então, a gente aqui vive, né, uma passagem. É um grãozinho num grande mar de terra, né? E a gente precisa entender que essa passagem é muito importante, que as nossas passagens pelo plano físico são passagens muito importantes e devem ser bem aproveitadas. O caminho é de cada um. Então, que a gente aproveite muito o nosso caminho. Aproveite muito aquilo que a gente, lá no subconsciente, sabe o que a gente planejou ao reencarnar, né? São nos dadas muitas dicas, né, ao passar da vida, do caminho a seguir. São nos mostrados os caminhos bons, a gente que às vezes não percebe e não segue por orgulho, né? Mas o caminho é nosso. E essa passagem pela Terra precisa ser muito bem aproveitada por todos nós. Cada prova, cada expiação precisa ser meditada, sentida, vivida, conhecida, para que a gente possa realmente mudar interiormente. É o que a gente mais precisa hoje, é entender que a vida humana na Terra não é apenas uma viagem de férias, como já falava a música aí do Marcos Viana. Então, que a gente tenha certeza absoluta da proteção de Deus, da proteção dos amigos espirituais nesse caminhar. Que a gente possa realmente viver esse caminho com intensidade, mas com a intensidade do bem, do amor, da fé ativa. Porque só assim as nossas provas e expiações vão ser mais amenas, né? Meus irmãos, chegamos aí ao fim do nosso trabalho, agradecidos demais pela oportunidade e desejando que cada um estude muito a doutrina espírita, compreenda muito a doutrina espírita, para que a gente possa realmente sermos colaboradores da transformação moral do nosso planeta. Convido a vocês para fechar os olhos e agradecer a Deus. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Jesus, amigos espirituais, por essa oportunidade de estudar, refletir sobre a doutrina espírita. Que o nosso caminhar possa ser mais suave,
possa ser mais brando, de acordo com as nossas atitudes no bem, cada vez maiores. Que tenhamos a fé, a esperança, a força necessária para não desanimar diante das nossas provas e expiações. Que façamos do seu Evangelho, Jesus, que façamos dessas lições belíssimas um meio de nos fortalecer e não desanimar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que nos dás hoje, agora e sempre. Que em teu nome, que fiquemos em paz. Que assim seja. Meus irmãos, muito obrigado por mais essa oportunidade. Que Deus, em sua infinita bondade, possa tocar o coração de cada um de nós e fazer com que essa semente do bem e do amor cresça cada vez mais. Fiquemos em paz, luz e amor. Muito obrigado mais uma vez.